A paz de Jesus para você, para todos e todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito de Deus, sobre cada um de nós neste momento de meditação. Derramai sobre nós os teus dons. Dá-nos o dom da tua sabedoria, para que assim possamos ter palavras sábias e com nosso testemunho de vida te anunciar a todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje nós celebramos o 21º domingo comum, do tempo comum. As leituras de hoje nos convidam a refletir as nossas escolhas dentro do nosso chamado para seguir a Jesus, aderir o projeto de Deus. A primeira leitura, que é tirada do livro de Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 2 e o versículo 15, ele nos diz: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Havia um problema no meio do povo de Israel que caminhava pelo deserto. Cercado de outras ideologias religiosas, eram tentados a servir outras religiões. Mas o povo de Israel teria que se manter fiel à promessa do Senhor, fiel ao Deus de misericórdia, Deus misericordioso. Por isso Josué reúne a comunidade para conversar e no diálogo e fazer suas escolhas. O bom é que no final a comunidade escolheu servir ao Deus misericordioso que os libertou do Egito e que os acompanha com sua misericórdia até ali. Quantos momentos da nossa vida caminhando pelo deserto como anunciadores, pessoas chamadas pelo Senhor, cristãos batizados, muitas vezes nos sentimos interpelados no meio do mundo a servir outros deuses. Muitas são as formas de pessoas, de deuses que nos é apresentado em nosso caminho. Os deuses não é somente aquela imagem do bezerro de ouro. Aqui o povo de Israel traiu o Senhor na Mesopotâmia, no deserto. O bezerro é o símbolo do dinheiro, do poder, da ganância, da riqueza, da vida fácil. Nós, anunciadores, cristãos batizados, anunciadores da misericórdia, do Evangelho da Misericórdia, precisamos nos manter fiel ao nosso Deus, ao Deus da paz, aquele que veio para nos libertar de todo mal, aquele que nos liberta de tudo aquilo que pode nos tirar a vida, e sermos firmes em escolher a melhor parte, que é servir a Deus, servir ao Senhor, nos manter fiel. No Evangelho, muitas são as pessoas que andam com Jesus. Da partilha dos pães no deserto, quando aquele povo estava cansado, faminto e com sede, muitos acreditaram nos prodígios feitos por Jesus. Daquela caminhada até o momento em que Jesus dialoga com toda a multidão e apresenta o projeto de Deus para a vida do seu povo. Mas muitos se sentem ofendidos pelo que Jesus fala e dizem: essas palavras são duras demais, quem vai querer ouvir isso? O seguidor, o missionário, que responde todos os dias sim ao chamado de Deus para
evangelizar, anunciar o seu amor, viver com sua vida e anunciar com palavras, também passam por esses momentos. Todo aquele que segue Jesus vai passar, precisa ter consciência de que vai passar pelos mesmos tormentos de que Jesus passou para nos libertar para a vida. Somos anunciadores da paz, do amor e da vida. A vida que dura para sempre. Então, irmãos, então as pessoas começam a ir embora. Aquela multidão de pessoas começam a ir embora e Jesus fica sozinho com os 12 apóstolos. Os outros 12 apóstolos. E Jesus, vendo aquela cena, se vira para os apóstolos e pergunta para eles: e vocês? Querem ir com eles? Querem ir também? Sejam livres. Jesus não nos coloca Ele não nos obriga a decidir por Ele. Mas Ele espera que todos escolham o caminho da vida. Aqueles que deixaram Jesus fizeram a sua opção pelas ofertas deste mundo. Fizeram a sua escolha pela vida fácil, pela vida, pelo dinheiro, pela riqueza, pelo poder. Não foram capazes de deixar para seguir a Jesus, para assumir a proposta de vida anunciada por Jesus. E os apóstolos, na pessoa de Pedro, dão a resposta comunitária. Pedro dá a sua resposta comunitária a Jesus. A quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu és, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Interessante, né, irmãos? Porque numa multidão de pessoas, somente 12 pessoas permanecem firmes no seguimento de Jesus. Podemos perceber aí que Deus não se importa com a quantidade. O que interessa é a qualidade. Esses 12 serão os anunciadores da palavra do Senhor, da palavra da misericórdia, para libertar a todos aqueles que se foram embora, que viraram as costas para o projeto da vida. As leituras, primeira leitura e o Evangelho, nos conduzem também à segunda leitura, que é tirada do livro de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de 21 a 32. Onde Paulo vai apresentar o compromisso, chamado ao compromisso da família com a família, na pessoa da esposa e do esposo. E Paulo nos apresenta em um momento onde ele diz: mulheres, sejam submissas a seus esposos. Na lógica humana e à primeira vista, na nossa realidade de hoje, podemos pensar que Paulo está dizendo para a mulher ser dominada pelo homem, que o homem domine sua mulher da melhor forma que ele quiser, faça da sua esposa o que ele quiser, mas não é isso. A palavra de submissão foi utilizada na realidade em que Paulo vivia na época, mas mesmo assim não quer dizer que o homem possa fazer o que quiser da sua esposa, levar ao sofrimento e colocar sob o seu poder soberano. Porque mais na frente Paulo vai dizer: maridos, amai as vossas esposas. E na continuidade dessa leitura, Paulo ainda vai apresentar: filhos, sede obedientes aos seus pais. Então Paulo nessa leitura apresenta aí a questão dos valores na família, o valor do diálogo, do respeito.
do amor que deve haver entre os membros da família. Essa vivência harmônica entre os seus membros, onde um possa compreender o outro no amor. Deve haver aquele amor que se faz na doação total um ao outro. Assim como Cristo se doou totalmente por nós. Paulo apresenta aí o esposo ou a esposa que deve ser esse testemunho de vida na família, como Cristo se doou a nós com amor, com misericórdia. Na família deve haver essa doação total uns aos outros. A sobrecarga da missão não deve ser somente de um, mas deve ser uma missão compartilhada entre os membros da família. E que deve ser vivido na compreensão, na escuta, no diálogo uns com os outros. Aquele que escolhe a Jesus assume essa proposta de vida, esse testemunho amoroso e misericordioso nos ambientes onde a gente convive, onde se convive. E esta é a mensagem de Jesus. Os escolhidos de Deus servem ao Senhor com alegria na família ou em qualquer lugar onde quer que se encontrem. Todo o público aonde nós, missionários, missionárias, você, eu, nós batizados, que temos consciência da missão do nosso batismo, aonde estivermos, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova de Jesus naquele lugar, para as pessoas naquele lugar. Porque ali é a igreja, nós somos a igreja. Não precisamos falar com palavras, somente dar o testemunho das nossas decisões, nossas ações, da nossa convivência. Hoje, na Igreja do Brasil, nós celebramos também o Dia do Catequista. O catequista é aquele que leva a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem Jesus. Na comunidade, todos nós somos chamados a sermos catequistas. Não é só aquele que se doou, que doa o seu serviço evangelizador, seu serviço missionário na catequese com as crianças, com os jovens, com os adultos. Mas todos nós da comunidade, grande comunidade do povo de Deus, unidos pela missão do batismo, somos chamados a ser catequistas aonde quer que estejamos. Irmãos, neste dia que nós celebramos o Dia do Catequista, onde nós meditamos essa mensagem de Jesus que nos chama a escolher o caminho da vida eterna, vamos neste momento de oração, finalizando o nosso momento de meditação, pedirmos por todos os catequistas, missionários e missionárias que vivem a anunciar o Evangelho do Senhor, o Evangelho da misericórdia, a boa nova de Jesus pelos vários continentes do mundo. Vamos pedir pelos missionários que estão a anunciar a palavra do Senhor nas terras do Afeganistão, na África, no Haiti, nos continentes, nos países onde neste momento passam por muitas dificuldades por causa dos conflitos entre os povos, entre os irmãos. Queremos te pedir, Senhor, pelos nossos catequistas, aqueles responsáveis por levar a doutrina da nossa Igreja Católica aos jovens, às crianças, aos adultos, a toda a comunidade, que permaneçam firmes no anúncio da Tua Palavra,
Te pedimos, Senhor, por toda a comunidade, para que se unam, para que nos unamos neste grande projeto de vida que o Senhor nos apresenta, sendo também assumindo a nossa missão de catequistas na grande comunidade cristã. Amém, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Deus e até o nosso próximo momento de meditação. Próximo domingo.